Bom dia, pessoal, né? Para os que entram, estamos abrindo aqui a sala de reuniões a sala de reunião para os demais participantes entrarem aí. Já estamos começando aí nosso grupo de gestão de pessoas do CEPROGS, o primeiro de 2022, dando um pontapé inicial. Gostaria então de dar bom dia a vocês, né? Obrigado pela participação. Nosso tema de hoje é um tema extremamente relevante, né? Mentes que decolam, solução ou problema. Eu sou Roberto Mazzilli, diretor de Relações de Ensino com o CEPROGS e também coordenador do Grupo de Gestão de Pessoas. E hoje nós vamos ter uma palestrante assim, fera no assunto aí, que vai nos entregar muito conhecimento sobre isso. Quando as mentes criativas e inquietas decolam, surgem oportunidades e desafios. Saber por quê elas podem facilitar ou dificultar seu dia a dia nas organizações. Então, vamos lá. Informamos a todos que este evento está sendo gravado, tá? E será disponibilizado nos canais de comunicação do CEPROGS, LinkedIn, Facebook e demais redes sociais, Twitter. Informamos ainda que, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.719 de 2018, ao se inscrever este evento, você aceita que os seus dados aqui informados sejam utilizados para campanhas de marketing CEPROGS e patrocinadores em canais como e-mail, redes sociais, Spotify, YouTube e eventuais outros. Bem-vindos a mais um evento realizado pelo CEPROGS. Somos um grupo de empresários e empresárias que dedicam seu tempo de forma voluntária a ações voltadas em fomento dos negócios digitais em nosso estado. Ações como eventos de hoje, como toda a trilha de grupos de gestão de pessoas que vem ocorrendo há mais de 5 anos, somando palestrantes que compartilham experiências e conhecimento capazes de motivar, fomentar e melhorar as estratégias e resultados de negócios de muitos, temos certeza. CEPROGS, uma plataforma de negócios de representatividade única. Antes de apresentarmos a nossa palestrante, gostaríamos de compartilhar com vocês o belíssimo trabalho desenvolvido pela Fundação Tênis, que é uma ação governamental, que é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que desenvolve um programa social e educativo por meio do esporte, com proposta pedagógica baseada na educação olímpica. Completa 21 anos no dia 11 de maio deste ano. Seu trabalho é direcionado para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, desde que matriculados e frequentando a rede pública de ensino. O objetivo é fazer com que crianças e adolescentes com idade de 7 a 16 anos reescrevam seus projetos de vida. Além disso, há o Jovem Aprendiz da Fundação Tênis, um novo projeto da instituição que tem como proposta desenvolver cidadãos autônomos, por meio de experiências inovadoras e com foco em transformação digital, econômica e social. Por favor, eu pedi que a Luciele passe para nós o vídeo da Fundação Tênis. Há 20 anos, a Fundação Tênis utiliza o ensino do tênis como ferramenta para fazer a passagem dos valores de amizade, respeito e excelência para crianças e adolescentes na faixa etária de 8 a 16 anos. A partir dos 16 anos, encaminhamos esses jovens para cursos profissionalizantes para poderem ingressar no mercado de trabalho de uma forma mais capacitada. No final do ano passado, iniciamos o curso de Jovem Aprendiz na área de tecnologia, com cursos de ciência de dados e desenvolvimento ágil de software, para que elas possam entrar no mercado de trabalho do futuro. E para finalizar, gostaria de agradecer à diretoria da CEPROGS pelo apoio que vem dando na divulgação de nosso trabalho. Maravilha, né? São ações como essa aí que nos engrandecem. Bom, o tema a ser abordado será Mentes que Decolam, Solução ou Problema, com a palestrante Adriana Fork. A Adriana é psicóloga, psicoterapeuta, coach e mentora com mais de 27 anos de experiência em desenvolvimento de pessoas,
Atua como facilitadora de processos de mudança e desenvolvimento com indivíduos, casais, famílias, grupos e equipes. Trabalha de forma integrativa por meio de diversas abordagens em psicoterapia e processos de coaching e mentoring, de forma geral, possuindo também forte atuação na área de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É mestre em psicologia clínica pela PUC, especialista em psicologia clínica e hospitalar pelo CFP, em psicoterapia cognitivo-comportamental pela PUC e em coaching para TDAH pelo IACT Center, Estados Unidos. Formação em psicoterapia familiar sistêmica pela INFAPA e em psicoterapia cognitivo-comportamental para casais pelo INTCC. Facilitadora pelos processos grupais pelo SBDG, formação em coaching mentoring pelo ICP e pela SBC, em coaching de sistêmico de grupos pela AOEC e coaching de equipes pela ICP UK. Possui inúmeras participações em cursos e congressos nacionais e internacionais, ligados às diferentes abordagens em psicoterapia, ao TDAH, bem como vários seminários internacionais em coaching avançado, Rosemary Napier, UK, Neurocoaching, INN BATS, USA, e em Coaching de Times, Georgia, Ustra, UK. Informamos que as perguntas poderão ser enviadas ao longo da palestra e serão respondidas pelo palestrante ao final, né? Então, vocês podem usar ali o QA para poder fazer comentários, enfim, fazer perguntas que a gente vai estar trazendo elas no final. Caso não haja tempo hábil para responder a todas as questões, disponibilizaremos um e-mail para retorno posterior. Bom, pessoal, uma boa palestra a todos. Eu passo a bola agora para a Adriana. Adriana, isso é toda... eu disse para a Adriana que a gente precisaria de mais alguns minutos, né, para passar toda a formação e experiência que ela tem, né? Estamos em ótimas mãos aqui e tenho certeza que a palestra vai ser muito bacana. Adriana, prazer passar a palavra para ti agora contigo. Muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar. É uma honra estar aqui com vocês e podendo compartilhar um pouquinho, né, da minha experiência, enfim, de tudo que eu venho estudando ao longo de todos esses anos, que não são poucos, né, nessa área do TDAH e, bom, vivenciando, trocando ideias e um pouquinho da experiência em relação a isso. Espero que possa contribuir com todos nós mais um pouco para a gente seguir crescendo e desenvolvendo juntos, né? E eu vou compartilhar agora, acho que a tela aqui, para poder passar a apresentação e a gente poder conversar melhor. Vamos ver se está aparecendo para vocês? Sim. Sim. Ok. Mentes que decolam. Por que esse título? Assim, quantas vezes a gente percebe, conversa, e quantas vezes talvez até aconteça de que alguém aqui, né, que está nos escutando, ou que posteriormente vai nos ouvir, possa se identificar com algumas dessas características, enfim, né, e possa pensar quais são os lados positivos e quais são os desafios que a gente enfrenta, né, quando a gente fala em uma mente que decola e que pode trazer muitas soluções e muitas questões positivas e brilhantes, até por que não dizer, e ao mesmo tempo, às vezes com coisas bem simples, podem trazer algum desconforto, né, ou algumas dificuldades. Vamos conversar um pouquinho a respeito e ver o que seriam essas mentes inquietas, essas mentes que decolam, essas mentes que têm muito para aportar no nosso dia a dia. E aí eu pergunto para vocês, né, olhando para essas pessoas extremamente bem-sucedidas e que, de certa forma, né, atingiram o ápice, enfim, nas suas carreiras, o que elas têm em comum? Né? Porque a gente tem uma ideia de que TDAH é um problema, é um transtorno, a gente sabe dos mitos e das coisas, digamos assim, difíceis, ruins a respeito do TDAH, mas pouco se fala ou até pouco se sabe a respeito das coisas, enfim, das características que ajudam muitas vezes as pessoas a terem sucesso e muitas vezes muito sucesso. Então, o que será que essas pessoas todas têm em comum? Todos eles são portadores, então, do tal do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que está tão agora comum, está se falando tanto, mas ao mesmo tempo com muitos mitos,
muitos receios, né? Muitas preconcepções e preconceitos, inclusive entendimentos e interpretações, às vezes até equivocadas ou não tão claras do que é o tal do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que tem sido muito questionado, inclusive, nesse nome, né? Porque quando a gente fala em TDAH, a gente fala em transtorno, vem sempre a ideia de que é algo ruim, né? O que é um problema, o que é algo defeituoso, vamos dizer assim, ou que causa muita dificuldade nas pessoas. E nem sempre a gente tem que poder olhar, como tudo na vida, tem os dois lados, né? O que pode ser uma super, talvez, potência, ou para não entrar na coisa pejorativa, né, do que pode ser o TDAH, nesse sentido de, olha, então é um superpoder, isso é uma brincadeira, né? Mas se a gente puder funcionar no lado positivo, poder falar de características que fazem as pessoas, então, decolarem, né, e serem uma superpotência, ou poderem fazer tantas coisas brilhantes e diferentes, é algo importante, não só falarmos das dificuldades e do que causa daqui a pouco desconforto ou é mais desafiador. Então, se nós pensarmos em termos de TDAH, este nome é um nome que vem sendo usado há muito tempo já, não é um transtorno de agora, né? Os primeiros relatos têm mais de século, né? O primeiro relato é 1700 e alguma coisa, então a gente acha agora virou moda, então todo mundo fala de TDAH, e não é bem assim, né? Faz muito tempo que se fala, e inclusive tem relatos de, talvez toda a vida e toda a humanidade tenham tido essas mentes diferentes e que fazem conexões e pensam de uma forma muitas vezes diferente. Mas a gente tem que entender o que é isso até para poder conviver melhor e tirar proveito das características que podem ser positivas e minimizar algumas das dificuldades. Então, assim, é um transtorno de origem neurobiológica, começamos por aí. Neurobiológica porque ele é de origem realmente neurológica, é do neurodesenvolvimento. Tá? Não é um transtorno psiquiátrico. Ele pode acarretar dificuldades emocionais se ele não for reconhecido, não for tratado no sentido de, se tem prejuízo e sofrimento e isso não é levado em conta ou não é olhado, pode trazer e acarretar outras questões, tá? Emocionais, transtornos de ansiedade, transtornos de humor, enfim, tantas outras questões, até envolvimento, tá, com abuso de substâncias, enfim, entre outras coisas, né? Tem várias situações que a gente sabe que, inclusive, obesidade pode estar ligada, né? É bastante comum, com TDAH também, enfim, vários transtornos que, se a gente entra por aí, a gente não vai longe nesse sentido. Ele é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde e ele é descrito, né, no diagnóstico, no Manual de Diagnóstico e Estatístico, né, que, de alguma forma, nos fala da saúde mental. Ele é descrito pela tríade que é super comum e tão falada ultimamente, que é desatenção e ou hiperatividade e impulsividade. Como desatenção, hiperatividade e impulsividade é o que a gente conhece, são algumas das características que a gente percebe em comportamentos. Mas a gente tem olhado que o TDAH ele é muito mais que isso. Ele é um transtorno muito complexo que talvez seja uma forma, né, de, dentro do neurodesenvolvimento, que é mais lento aqui no lobo frontal, né, e acaba impactando nas funções executivas, no dia a dia, em coisas até simples e que a gente precisa para o nosso dia a dia, né, ocorrer normalmente. A gente já vai ver ao longo agora da apresentação, o quanto isso pode impactar e a gente pode ter algumas dificuldades maiores, porque ele está sendo visto já de um bom tempo para cá, como um transtorno do desenvolvimento do autocontrole e da autorregulação. Como assim? Mas ele não é um transtorno de desatenção, de hiperatividade e impulsividade? Sim, ok, é isso que aparece no comportamento. Mas por quê? Porque o autocontrole e a autorregulação, elas ficam em falha. É como se a pessoa tivesse muito mais dificuldade de poder controlar os impulsos, controlar a questão do manejo de tempo, controlar controlar e regular as emoções. Então, ela acaba sendo mais sensível em muitos momentos para essas questões das emoções, e isso pega
mais, né, ela em muitos momentos. E ela acaba exacerbando às vezes, né, e reagindo de uma forma mais intensa, ou às vezes se fechando e ficando profundamente magoada em alguns momentos, sem que nem ela se dê conta que isso pode ser do próprio, digamos assim, da própria condição de ter uma mente, né, diferente e que funciona com conexões diferentes, e que aí a gente vai ver que tem vários neurotransmissores envolvidos nisso, enfim, tem sido muito estudado, e é um dos transtornos mais estudados e talvez menos tratados até hoje, né? Então, como é importante a gente conhecer um pouquinho mais, porque não é incomum, e não se surpreendam se, sem dúvida, talvez algum de vocês se identificar com essas características, ou, no mínimo, conhecer alguém, familiar, colega, porque, com certeza, a gente tem muita gente que tem TDAH e nem imagina, né? Possui essa condição e nem imagina. Então, se nós olharmos dentro disso, assim, sendo um transtorno da autorregulação, né? O quanto isso pode ser, como bem diz a Ana Beatriz Barbosa, que é a psiquiatra brasileira, que ela refere que o TDAH é longe de ser um conceito de doença, o TDAH é um funcionamento mental acelerado, inquieto, capaz de produzir incessantemente ideias que por vezes se apresentam de modo brilhante, ou elas se amontoam, né, de uma forma bastante atrapalhada quando elas não encontram um fluxo, um direcionamento, né, correto, uma forma de fluir. Então, não é uma falta de atenção, uma dificuldade de atenção, é um excesso de pensamentos, é um excesso de estímulos e uma dificuldade de filtrar e focar, no caso, a gente chama de focar, mas é filtrar quais são os estímulos que naquele momento, né, são importantes. Então, é como se a gente estivesse aqui conversando e o barulho da rua, né, daqui a pouco alguém que se mexe, um outro ambiente que tem outras pessoas. Imaginem, né, que nós pensarmos na área, né, de TI, tem muitas situações onde tem o trabalho, as ilhas ou o entorno tem outras pessoas, tem muita gente falando, se mexendo, e o quanto isso, se eu tenho dificuldade de filtrar, em muitos momentos, é como se fosse esse filtro regulador, ele veio, vamos dizer assim, é complicado dizer com defeito para não reforçar a coisa do transtorno do déficit, mas assim, ele veio desregulado, descalibrado, é como se tivesse vindo, né, com uma, não é que uma peça que não funcione, mas ele funciona de um jeito diferente e ele não consegue filtrar o suficiente para manter o tempo necessário de foco durante aquele momento que a gente precisa para, enfim, iniciar, processar ou fazer e terminar aquela tarefa. Então, muitas coisas, inclusive os pensamentos acelerados, vão atropelando, né, a mente, e a pessoa acaba, muitas vezes, dispersando ou sendo mais impulsiva e não conseguindo, né, se autorregular, e autorregular todo o foco e a atenção que ela precisa colocar. Não está me deixando aqui passar o slide, deixa eu ver. Pronto. Então, o Dr. Ned Hallowell, né, coloca uma sessão muito interessante, que as pessoas com TDAH, elas têm uma abundância de atenção e esse desafio de poder controlá-la. E aí ele fez uma metáfora que ele descreve que o TDAH é como se fosse um motor de uma Ferrari com freios de bicicleta. Então, quando acelera, o pensamento vem e invade, ou aquilo acelera, fica difícil de frear. Como é que a gente freia um motor de Ferrari num freio de bicicleta? Complicado. E aí ele sempre refere que ele não trata pessoas com deficiências, ele ajuda as pessoas a desembrulharem, né, a descobrirem e trazerem, né, à tona, enfim, poderem exercitar e utilizar os seus dons. Como isso é importante que a gente tenha em mente, porque se nós não pensarmos dessa forma, fica só a coisa da patologia, do transtorno, e do quanto muitas vezes bem direcionados, um ambiente, pois o ambiente é fundamental, num ambiente ok, de validação e positivo, o TDAH ele tende a voar, a decolar, como a gente chama. E aí, pasmem, os últimos estudos colocam que de 7 a 10% das crianças e adolescentes têm TDAH.
tem alguns estudos até que referem um pouco mais, ou seja, 10% da população, como assim? Que se acreditava até 20 anos atrás de que eram só crianças e adolescentes quando nós chegávamos na vida adulta. Isso não existia. Por quê? Porque os sintomas vão mudando ao longo da vida. Mudando porque a gente vai desenvolvendo estratégias compensatórias, porque existem outras formas de lidar e ocorrer, porque não é adequado que um adulto fique correndo, no meio da sala, ou daqui a pouco está lá trabalhando, mas mesmo assim a gente vê colegas, muitas vezes, que eles estão inquietos, Estão aqui, estão sentados, estão batendo, opa, chegou a voar a caneta aqui, estão lá batendo com a caneta aqui, estão inquietos, estão se mexendo, não param quietos, ou as pernas estão balançando embaixo da mesa, e aí o outro colega que às vezes está tentando focar, ou tendo essa dificuldade de autorregulação, porque nada impede que a gente tenha vários, e dependendo da área de atuação, isso é muito comum, temos várias mentes que decolam, vários TDAHs no mesmo ambiente. A gente vai também, às vezes, até com amizades, enfim, até quando nós olhamos para o lado, assim, de escolher, quando a gente escolhe amigos ou cônjuges, naturalmente a gente vai para quê? Para aquilo que é familiar. Então, não é nada incomum uma pessoa com TDAH acabar casando ou se relacionando com outra, ou grupos de amizade. Vocês imaginem dentro de algumas áreas, como a própria área da tecnologia, enfim, que é super estimula muito, que tem muitas mentes criativas, coisas, o tempo todo com várias pessoas com essas características ao mesmo tempo. O que acontece? Em alguns momentos vai dar confusão, talvez tenham mais desafios aí para serem olhados. Então, quando nós olhamos que em torno de 10% das crianças e dos adolescentes têm TDAH, e que chegam no mínimo na vida adulta com 50% dos adultos que têm também TDAH, e, gente, 85% dessas pessoas nem imagina. Então, o que acontece? Se diz que 50% dos adultos têm TDAH, alguns estudos dizem que 2/3 têm TDAH. Eu me pergunto se talvez não 100%, porque o cérebro, a anatomia do cérebro, ela não muda, ela vai desenvolvendo ao longo da vida, mas não é que simplesmente mudou. O que acontece é que as pessoas vão desenvolvendo estratégias compensatórias para lidar com alguns desafios e dificuldades, e talvez não apareçam em todas, em todas as mentes. Então, talvez 50%, só uma colocação minha, não vi isso escrito em nenhum lugar, mas o que eu observo ao longo de todos esses anos de experiência é que existe um grupo de pessoas que conseguiu desenvolver estratégias compensatórias, conseguiu e voa, e vai, e empreende, e busca, e está sempre em movimento, e tem, talvez, em torno de 50% que tem desafios aí, e que às vezes fica patinando, principalmente se tiver outras comorbidades, outras questões que aí sim podem ser emocionais associadas, acabam tendo um pouco mais de dificuldade, porque não encontram um ambiente que seja validante, que estimule e que possa encontrar formas de adaptar e de ajustar as necessidades que o TDAH tem e ajudá-lo a decolar. Muitas vezes o ambiente precisa se adaptar, porque o cérebro não necessariamente vai mudar. É claro que a pessoa precisa encontrar estratégias compensatórias, formas de se organizar e de, obviamente, sempre melhorando. Então, autoconhecimento é fundamental nesse sentido. Mas é importante também que o ambiente possa ser preparado ou ajustado, e aí entra um pouco essa noção assim, então é uma deficiência. Ok, entendam no sentido de... não é que a gente nomeie como quiser, mas assim, tá bem, se a gente tem situações onde tem alguém que está com o pé machucado, ou tem uma cadeira de rodas, a gente não adapta o ambiente, o que impede da gente adaptar também um pouco o ambiente para aquelas características e para aquelas situações quando necessário. Para quê? Para que se possa justamente olhar para que essas mentes que decolam possam justamente exercitar o seu melhor. E o seu melhor, quando a gente pergunta assim, e nós olharmos aqui a imagem, eu gosto muito dessa imagem, que é aqui é o cérebro, digamos assim, dito, eu não gosto da palavra muito normal, mas um cérebro que não tem TDAH. E esse é o cérebro com TDAH. A própria imagem fala por si. É um cérebro colorido, vibrante, que ele simplesmente transborda.
E como é que a gente ajuda lembram da autorregulação, da gente poder, de alguma forma, né, ajudar nesse ajuste? Como é que a gente pode olhar e autorregular e autocontrolar algumas questões para que a gente possa justamente trabalhar no positivo, né, nas características que talvez possam, quem sabe, fazer com que as pessoas tenham, não necessariamente só um superpoder, mas elas cheguem e alcancem o sucesso e o seu melhor. Então, porque são muitas pessoas que nós olhamos naquela primeira foto ali com todas aquelas pessoas que encontraram uma forma, através, inclusive, de muitos deles de dificuldades, né? Encontraram uma forma de ser mais criativas, que elas são cheias de ideias, são pessoas que têm muito entusiasmo, são espontâneas, são muito corajosas, às vezes, intuitivas, né? Às vezes o TDAH é muito comum dizer, as pessoas me dizem, olha, eu não sei de onde é que eu tirei isso, mas eu não sei, é assim, ou é por aqui. Né? Eu estava me lembrando agora, semana passada eu estava trabalhando com um rapaz, né, que é gestor de uma empresa de TI, e ele dizia assim, às vezes eu tenho uma dificuldade gigante de poder explicar, né, para os meus colaboradores, de explicar o que eu quero, mas assim, eu sei que tem que ir por ali, e às vezes eu tenho vontade de assim, não sei, não me perguntem, não questionem, só vão por ali porque eu estou entendendo que é por esse caminho. Mas por quê? Porque o cérebro faz conexões muito rápido e conexões diferentes, e essas conexões permitem que muitas vezes essas pessoas, né, tenham características intuitivas, que sejam originais. Não é à toa que tem tantos empreendedores aqui, né? Se a gente olhar a turma das startups, a grande parte tem características ou se aproxima, porque assim são pioneiras. A gente olha e diz, nossa, que ideia fantástica, que brilhante. Como é que eu não pensei nisso antes? Ou ninguém pensou nisso antes, ok? Por quê? Porque elas pensam fora da caixa e elas muitas vezes têm uma visão além da curva. Então, se nós soubermos aproveitar esses talentos, né, e pudermos dar espaço para que isso seja manifestado, sem dúvida, tem muitas organizações, muitos locais podem decolar, ou seja, trazer muita potência, né, se nós pudermos ouvi-los, considerá-los, acolhê-los e, de alguma forma, encontrar um espaço para que todo mundo conviva e fique ok. Por quê? Porque existem muitos desafios. Que desafios são esses? Se há um transtorno da autorregulação, se há um transtorno, né, que, de certa forma, tem esse filtro que muitas vezes não funciona, dependendo do momento, das emoções, do que está acontecendo, as pessoas podem ser mais impulsivas, podem ficar mais impacientes. Imaginem numa reunião com várias pessoas, daqui a pouco alguém, quando viu, está falando junto, quando viu, levantou, é muito comum às vezes o TDAH, ele de repente está aqui, de repente ele levanta e vai buscar um cafezinho, levanta e sai, volta, e o outro que está falando diz, tá, mas eu estou falando contigo, eu disse, ok, estou ouvindo, ou simplesmente o pensamento veio a mim e ele saiu. Tem problemas homéricos de relacionamento por essas questões que são os desafios que a gente precisa entender para o quê? Para dizer, fulano, estou falando contigo, volta aqui, ou ok, não é comigo, não levar para o pessoal, porque muitas vezes a pessoa acaba sendo distraída ou acaba se esquecendo de alguma coisa, de algum prazo, de alguma situação, tende a procrastinar determinadas coisas, como tudo aquilo que é chato, que cansa, que não é legal, a pessoa tende a dizer, daqui a pouco, por quê? Porque o cérebro ele já faz muita força para essa filtragem, e se de alguma forma ela precisa ainda dar conta de uma tarefa que é desgastante para ela, é muito cansativa, ou ela não sabe direito, às vezes, até nem por onde começar ou como fazer, porque só falar num projeto é um projeto enorme, ela diz, ai, meu Deus, só de pensar já me cansa. Mas se a gente subdividir em pequenas tarefas, se a gente puder junto ver, ok, uma ajuda, um auxílio até no começar, no dar o start, aquilo deslancha e vai. Então, o quão importante é, muitas vezes, a gente se conhecer e perceber aonde a gente flui melhor, aonde a gente tem mais dificuldades e impacto, e o que a gente precisa para funcionar melhor ou para que toda a equipe, né, possa ter ganhos, enfim, poder usar a potência de cada um, né, a favor. Então, é bem importante, porque esses desafios, eles às vezes não são poucos, e as pessoas se esforçam e muito. Né? Então, assim, quantas vezes tem muitas dificuldades em priorizar tarefas, de relacionamento, por N motivos que a gente já foi falando e vai vendo aqui, né, ao longo da conversa,
muitas vezes a dificuldade de entender ou de explicar, por exemplo, aquilo que eu coloquei para vocês no exemplo, o que eu estou querendo dizer, ou às vezes, se nós não checarmos o que o colega entendeu, entre o que eu disse, o que o outro entendeu e o que realmente ficou, às vezes tem um abismo. E nós temos uma coisa muito comum e fácil que é assim, tu entendeu? E o outro diz, não, entendi, não, peguei, ok. Só que a gente não checa. Não checa se realmente a pessoa entendeu ou o que ela entendeu daquilo que a gente está dizendo. E no momento que a gente não checa isso, o que acontece? Muitas falhas de comunicação, ou muito, não, mas eu entendi que era de tal jeito ou tal outro, e nem sempre é assim. Então, às vezes, a gente consegue, com pequenos ajustes e coisas simples, dar um jeito de minimizar essas dificuldades, por exemplo. Então, não é nada incomum quem tem TDAH sentir que tem um motor de Ferrari, às vezes com freio de bicicleta, ou eu brinco, acrescentando e fazendo uma metáfora de brincadeira, eu digo assim, é um motor de Ferrari numa carcaça de Fuca com freio de bicicleta. Por que a brincadeira da carcaça de Fuca? Porque se é numa carcaça de Fuca, o motor de Ferrari ele não vai conseguir deslanchar tudo que ele pode. Por quê? Porque parece que está com freio de mão puxado ou que não é suficiente. Dentro disso, o que nós precisamos cuidar é que a pessoa ela tem muito mais potencial do que ela consegue entregar. O que ela precisa para ela conseguir atingir e deslanchar todo esse potencial? Então, se nós olharmos, pode ter muitas coisas assim de perder coisas ou não perceber detalhes. A questão de lidar com a tolerância à frustração é super, às vezes, difícil, porque pela hipersensibilidade emocional. Então, assim, tem uma sensibilidade maior, tanto para elogios, para as coisas positivas, para você empolgar, quanto para alguma pequena crítica, às vezes, ou alguma observação que aquilo pega e sente. E aí a pessoa, pela emoção, acaba... Opa! Ó, até a Siri está se manifestando aqui. A própria pessoa acaba não conseguindo, então, lidar com aquele momento, e aí se torna o quê? Inflexível, teimosa, às vezes intensa, e acaba respondendo de uma forma mais forte ou incômoda. Então, são questões que eu estou trazendo para a gente refletir e ficar atento a isso. Se nós olharmos, então, dentro dos empresários e dentro das mentes criativas, como é que o TDAH, e não só empresários assim, no dia a dia, todas as pessoas, mas olhando para o Walt Disney, né? Será o Walt Disney tinha TDAH? Sim, as pessoas hoje dizem que, que o Walt Disney sim tinha TDAH. E a partir de uma dificuldade ou de algo onde ele não foi aceito, né? Teve rejeições, enfim, demissões, etc., ele vai lá e ele cria um império que todos nós, quem não gosta ou viu ou faz, que é a Disney, essa é uma mente criativa, é uma mente TDAH, o quê? No trabalho. Então, criativa e cheia de ideias, excelentes solucionadores de problemas, pessoal. Tá? Isso é muito interessante. Por quê? Porque pensam fora da caixa, porque fazem conexões onde outros não fazem, e aquilo é importante deixar e poder ter espaços, talvez, de brainstorm, de situações, e na correria do dia a dia a gente diz, olha, depois a gente conversa, ou agora não, ou acaba não ouvindo, ou não considerando. Tá? Quantos Walt Disneys por aí podem ter que a gente nem imagina. Tá? Então, são pessoas que são movidas a desafios. Pessoal, é importante no trabalho, dá um desafio. Se a tarefa, ou aquela situação, aquele projeto não é muito confortável, é complicado. Né? Eu tenho várias pessoas que eu acompanho que dizem assim, olha, quando não faz sentido para mim, é um parto, é muito ruim, acaba desmotivando e muitas vezes até fazendo com que comece a olhar outros postos em outras organizações, em outras situações, porque não se sentem valorizados ou não se sentem considerados nas suas necessidades. Geralmente são pessoas que possuem múltiplos interesses e não é incomum poderem ser multitarefas, não ao mesmo tempo, mas podendo ter interesses diferentes. Daqui a pouco é uma pessoa que, de repente, tem essa visão sistêmica e múltiplos interesses, eu posso encaixar ela em vários projetos, ou posso solicitar várias coisas diferentes. Ou são pessoas que têm múltiplos talentos, né? Então, eles trabalham na área de TI, muitas vezes até começam com algo de autodidata, porque é algo que interessa, então elas vão fazendo. Conheço várias pessoas que aprenderam línguas porque tinham um interesse específico e que aquilo, para poder entender, então, as revistas em quadrinhos de tal coisa que eu gostava, que só tinha não sei onde, foi lá e começou a aprender aquela língua.
tocam instrumentos, que fazem todo o meio artístico, então tem muita coisa interessante aí para a gente olhar. E essas pessoas, elas podem alternar períodos de muita energia e muito intensos com outras onde ou elas estão hiperfocadas em algum detalhe, algum projeto, alguma coisa que chamou mais a atenção, ou elas estão com menos energia, porque às vezes elas usam muito o seu potencial e nem sempre, dentro da autorregulação, conseguem dar conta de recuperar. É como se usassem muito rápido, né, a carga da tomada. Se a gente olhar, né, no telefone, ela fica muito utilizada para uma determinada coisa e fica mais difícil depois de poder retomar ou recarregar rapidamente, como se o carregador ele não fosse tão rápido assim. Não. São pessoas que são super entusiasmadas em muitos momentos, esse hiperfoco que faz com que elas mergulhem e vão atrás, mas são pessoas propensas a correr riscos, né, até pela coisa da autorregulação e de nem sempre avaliar suficientemente bem todas essas questões de riscos, então elas vão fazendo e elas podem sim, vide tantos outros, e no caso aqui o Walt Disney, ter muito sucesso na vida. Ao mesmo tempo, lá no trabalho, elas podem ter algumas dificuldades, como, por exemplo, de se organizar bem, de poder priorizar, iniciar, né, permanecer e concluir tarefas, principalmente se forem tarefas que não fazem sentido para ela, ou que sejam chatas ou desgastantes, ou que elas não saibam direito até a priorizar por onde que eu começo. Às vezes não é que eu não queira fazer, mas eu não sei nem por onde começar. E como nós temos uma cultura de que é feio perguntar, ou não pode mostrar fragilidades, ou como assim, eu não vou falar que eu tenho esse transtorno, porque se eu disser o que as pessoas vão pensar, então não vão me valorizar, ou não vão, de alguma forma, me levar a sério, elas acabam perdendo muitas oportunidades justamente poder exercitar o seu melhor. Manter o foco, como já falamos, a questão da autorregulação e sustentar essa atenção pelo tempo necessário para conseguir, então, terminar ou exercitar aquela tarefa, aquela situação. Tem muita dificuldade, às vezes, de manejo de tempo e de emoções, então 5 minutos vira 2 horas viram 5 minutos, ou até o tempo de a gente dá um prazo para aquela tarefa ou aquela situação, e se não cobrar ou não estiver em cima, muitas vezes a pessoa se perde, porque até o final do mês é lá no final do mês. De repente, o final do mês é daqui a 2 dias. Opa! E a pessoa não se deu conta, porque é lá, quando tem muito tempo e muito elástico, isso às vezes fica mais difícil. Por isso que é importante usar, inclusive, as metodologias ágeis, enfim, que vocês usam tanto, os apps ou outras ferramentas que possam auxiliar nesse sentido. Não. São pessoas que podem agir de forma impulsiva e impaciente, como já falamos, têm mais dificuldade de lidar, às vezes, com imprevistos ou mudanças, e de poder manejar interrupções e distrações, porque se eu estou aqui hipercentrado, concentrado aqui fazendo alguma coisa, e toda hora tem alguém me chamando, me interrompendo, o que acontece com o cérebro TDAH? Cada vez que ele desfoca daquilo que ele está fazendo, quando ele volta, às vezes as pessoas me dizem, olha, eu tenho que reler, tenho que ler tudo de novo, tenho que começar tudo de novo, tenho que parar e usar não sei quantos minutos do seu tempo para retomar aquilo que estava fazendo, para então, é como se tivesse que fazer todo o caminho de volta e aí seguir. Daqui a pouco vem outra interrupção. Então, não é incomum as pessoas quererem trabalhar em horários onde ninguém chegou ainda, ou tem menos movimento, menos agitação. Por quê? Porque elas se distraem menos. Tudo isso também dá maior propensão a outras questões emocionais e a o tal burnout, né, no trabalho. O que é importante, gente, que cada um se conheça e perceba se tem algumas dessas características, saber que cada um tem o seu TDAH, né? Eu brinco aqui com a metáfora do leque, se a gente vê é como se fosse assim, cada um tem as suas características, como se cada uma dessas varetinhas fosse uma característica em intensidades, né? Em quantidade e intensidades diferentes. Então, é como se cada um tivesse a sua combinação, né, do seu próprio TDAH. E a gente tem que olhar caso a caso, pessoa a pessoa, situação a situação, porque ela vai, ao longo da vida, por questões genéticas, do ambiente que ela viveu, quanto ela foi incentivada ou não, quantas dificuldades ela teve ou não, quais são essas características, que tipo de estratégias compensatórias ela conseguiu desenvolver, compensatórias ou adaptativas para lidar com as dificuldades ou os desafios, que tipo de comorbidades ou não é nada incomum que tenha, como a gente já falou, assim como outras questões emocionais, porque
não é incomum a gente ter, daqui a pouco, hipertensão, né? Diabetes, e daqui a pouco tem um problema cardíaco. Ah, meu Deus, que horror. Ok, mas é isso. Se alguém é hipertenso, talvez tenha mais propensão a ter uma segunda situação, uma terceira. Da mesma forma, quem tem TDAH, não é nada incomum ter comorbidades juntos, em maior ou menor grau. Tudo isso tem a ver com o grau de prejuízo e sofrimento e o grau, né, de intensidade das suas características e do que auxilia e facilita e o que atrapalha. Então, é importante ter um tratamento adequado, né? Então, o quanto a pessoa se trata, se autoconhece e busca, e ele é multimodal, então não é só medicação, só psicoterapia, ou não, a ajuda do coaching hoje para o TDAH entra de uma forma fantástica para ajudar justamente a desenvolver essas estratégias e organizar de uma forma mais clara e tranquila aquilo que precisa ser feito e como, e poder priorizar e poder aprender uma série de, né, ferramentas e formas de autorregulação e de olhar para o que precisa ser feito, porque o seu modo de pensar, de agir e sentir influencia muitíssimo em como a pessoa também vai lidar, vai interpretar o mundo, né, a visão que ela tem de si, dos outros, do mundo, e do quanto ela vai poder exercitar o seu melhor. Então, a gente precisa olhar para as singularidades de cada um e sabendo que os adultos distraídos, inquietos, impulsivos geram muito impacto nos outros, no ambiente e neles mesmos. Então, uma retroalimentação de tudo isso. Ele vai ser mais ou menos funcional no trabalho, dependendo, então, da gravidade dos sintomas, dessas possíveis comorbidades ou outros transtornos associados, se ele se trata, se ele se conhece, se ele sabe que ele tem essas características ou não, e o quanto ele trata essas questões. E, às vezes, é uma questão, assim, de dormir melhor, o sono altera muito, né? A questão da atenção e das emoções, dormir melhor, comer melhor, as coisas que, tudo aquilo que funciona para quem não tem TDAH, funciona, tudo aquilo que funciona para quem tem TDAH, funciona muito bem também para quem não tem. Nem sempre tudo que funciona para quem não tem TDAH funciona para quem tem, mas essas questões de poder tratar e de autorregular alimentação, sono, atividade física, a coisa do mindfulness está se falando muito, ou de meditação no sentido de encontrar uma forma de centrar e de estar presente no aqui e agora, entre outras questões, então, de tratamento em psicoterapia, se for necessário, de medicação, ou suplementos que possam auxiliar, né? E a questão dos coaches, do acompanhamento, seja de um mentor, de um coach ou de alguém, às vezes de um colega que possa, né, fazer essa dupla ou esse papel de ajudá-lo a autorregular, no sentido de se manter atento a prazos, a situações, a como está indo, às vezes facilita e ajuda muito. Então, assim, o quanto a própria pessoa se conhece e se aceita, o entorno, né, também aceita e conhece, sabe, entende o que é, e o quanto pode se adaptar às suas necessidades e às necessidades do entorno. Se tem reconhecimento desse ambiente ou não, com estímulos positivos, né, e que possam valorizá-lo, e se ele consegue ou não solicitar apoio quando necessita, porque muitas vezes as pessoas no trabalho, elas não dizem, nem mencionam, escondem, ou muitas vezes não pedem apoio ou ajuda, porque justamente não vai ser bem entendida, ou vai ser, já tem um estigma, né? Está sempre atrasado, está sempre com problema, nunca cumpre os prazos, o fulano é o problemático. Mas por que ele é o problemático? Se é que ele é o problemático, o que leva ele a ser problemático? Então, muitas vezes, ele acaba sendo problemático porque necessidades que ele tem não estão sendo atendidas por desconhecimento dele, por desconhecimento dos colegas, da própria organização. Então, assim, o que ele precisa? Ele precisa de estrutura. Se deixar muito solto, complica. Então, assim, precisa de estrutura. Estou falando de quando existem as dificuldades, tá, pessoal? As coisas boas e, enfim, as características que fazem os empreendedores, as pessoas, aquele 50% do público que vai, não quer, que voa, que decola, não quer dizer que não precise ajustar algumas coisas, mas às vezes o que precisa ajustar é menor. Aquele outro 50% que às vezes fica patinando ou se atrapalha, ele precisa muitas vezes de maior estrutura, de maior organização, de planejamento passo a passo. Às vezes a pessoa ela não faz ou se atrapalha porque ela realmente não tem o passo a passo, ela não consegue olhar pedaço por pedaço e fazer, tá, é só isso agora. Não é o todo, é só isso. Fechou? Legal, agora o próximo passo. Então, muitas vezes a comunicação não é assertiva. Em que sentido? Nem é falado
breve, direto, às vezes por escrito, para que ele possa, ou até permitir que ele grave. Né? Esses dias eu estava, inclusive, trabalhando com o coach, disse, como é que seria se tu pedisse para o teu gestor te permitir gravar quando ele te pede alguma coisa? Porque ele disse, depois eu não lembro se ele me pediu isso direito assim ou não, e aí eu volto para confirmar, ele fica furioso comigo, na briga, e diz, presta atenção, não sei. Não é que eu não preste atenção, é que ele me dá 3, 5, 10 informações ao mesmo tempo, e depois eu não sei por onde começar, e eu não lembro se era bem isso. Então, poder checar o que ficou, e gente, sim, check-in e check-out, como é que é? Pessoal, o que fica na reunião? Atenção, quem tem que fazer o quê, quando, como, aonde? Essa estruturação é fundamental. Poder ter uma visão a longo prazo, mas subdividida em pequenas etapas, né? Poder ver, então, estratégias para ligar quando a pessoa está na sobrecarga, porque sob estresse, os sintomas e as características, elas aumentam, elas, né, potencializam. Então, como é que a gente cria situações de proteção para a gente poder justamente lidar com essa sobrecarga, com esses momentos de estresse, com esses momentos de supressão, ao mesmo tempo que pode fazer algumas mentes TDAHs, algumas mentes decolarem quando estão sob pressão, então fica tudo para a última hora, porque na última hora eles conseguem hiperfocar pelas questões da dopamina e dessa tem que, mas é assim, não fala comigo, não olha para mim, não nada, larga tudo, vira madrugada e para tentar dar um jeito. Nem sempre consegue cumprir o prazo, né? Mas e às vezes sai de qualquer jeito. Como muitas vezes são pessoas muito inteligentes, às vezes até conseguem ir driblando e ir fazendo as entregas, mas nem sempre com a qualidade ou com nem se fala com a tranquilidade ou o bem-estar que poderia. Fica bastante desafiador isso, né? Então, assim, poder olhar para essas estratégias de administração geral e de manejo de tempo são fundamentais. O que o gestor pode fazer? São algumas dicas, tá, pessoal, para a gente começar a pensar e poder contribuir aqui também com vocês de poder pensar assim, o que o gestor pode fazer? Né? Focar no positivo, na validação, no reconhecimento do pedacinho a pedacinho das coisas que possam, vendo que a pessoa deu conta, não focando no que não está funcionando, mas o que não está funcionando é justamente para focar na solução e aprendizado com esses problemas. O que a pessoa precisa para que ela funcione melhor, para ela poder entregar. A gente esquece de perguntar, o que tu precisa para me trazer isso até a sexta-feira, ao meio-dia? Né? E a gente não está acostumado com isso, não pergunta, então nem pensa a respeito. Né? Considerar as fortalezas e dificuldades de cada um para então poder melhor direcionar e acompanhar os projetos e tarefas. Sempre de perto, tá, pessoal? Não deixar muito solto. Ter uma comunicação clara e direta, checando se foi bem, então, compreendido. Buscar conhecimento sobre TDAH. Quais são estratégias, táticas, ferramentas que possam auxiliar os indivíduos, as equipes e a organização como um todo, oferecendo um ambiente seguro, né? Confiável, de suporte para essas questões, o que a gente chama de um ambiente que possa ser... eu estava ouvindo esses tempos, agora há pouco, a Brené Brown, num podcast, que ela estava trazendo justamente isso, que poder se sentir, uma das coisas que está fazendo milhares de pessoas saírem e trocarem de emprego, buscarem outros lugares, é justamente não serem escutados, né, não serem considerados, não ter um ambiente propício às suas necessidades e até aos seus pensamentos. Né? Incentivar, criar e fortalecer rede de apoio, fundamental. Né? Rede de apoio de uma forma geral. O que aquela pessoa precisa naquele momento, naquela situação específico. E o que a organização como um todo pode fazer? Buscar sempre ter um ambiente mais colaborativo e inclusivo, tá? Podendo desenvolver conscientização e sensibilização para as questões emocionais, ou seja, para todas as questões ditas, né, doenças emocionais, ou para a saúde emocional como um todo, para as necessidades de cada um, da própria organização, né, e das equipes, assim, como é que a gente pode olhar para isso com um pouco mais de carinho, e está se falando muito em saúde emocional, principalmente agora depois da pandemia, e depois, né, durante, ainda seguimos, né, em pandemia, mas assim, com todas essas questões, eu acho que isso acelerou bastante, e abriram-se várias discussões e vários espaços, assim como esse que a gente está tendo aqui agora também, para poder falar disso. Importante que a organização possa identificar as características e a melhor forma de intervenção e de apoio, que possa buscar, então, essas estratégias, as táticas e as ferramentas para auxiliar a todos,
né? E que possa buscar muitas vezes suporte de coaches, de mentores ou de profissionais capacitados, profissionais da área da saúde ou que outros profissionais também de apoio, de organização, de uma série de questões para o quê? Para auxiliar no acompanhamento e desenvolvimento dessas mentes que são tão poderosas e tão especiais. Lembrando que, fica só na dica para a gente ter em mente, que é um distúrbio para toda a vida. Ele começa lá na infância, não, a gente nasce assim, é hereditário, né? Então, assim, se nós temos alguém que tem TDAH, pessoal, eu sempre digo, olhem para cima, olhem para os lados e olhem para baixo, olhem para pais e familiares acima, olhem para o grupo de irmãos, primos e tal, olhem para baixo se tem filhos, porque é genético e a grande chance de muitas outras pessoas na família também terem, mas aí com características às vezes opostas ou diferentes, é enorme. Sintomas mudam à medida que a pessoa amadurece, que à medida que a pessoa amadurece, ela vai desenvolvendo outras estratégias, ela vai lidando, e aí parece que é diferente ou que não tem mais, mas não é verdade, é só uma questão de, uma forma diferente ou mais contida às vezes, ou de um outro jeito, então não são as mesmas características que a gente vê nas crianças pequenas, num adulto. Geralmente essa inquietação e essa hiperatividade do adulto, ela é mental. A criança a gente vê mais fisicamente, muitas vezes. Não quer dizer que não existam adultos muito agitados. Não. Há diferenças nos tipos de TDAH, então tem vários, tem, por exemplo, Daniel Amen, ele refere que tem sete subtipos diferentes de TDAH. Então, eu brinco dentro do leque, como eu disse, assim, cada um tem o seu, então, com as suas características, as suas intensidades, as suas coisas. Então, é isso, é olhar para individualidade de cada um. Ninguém tem todos os sintomas, se nós pegarmos a lista, assim, tem que ter todos. Não, pessoal, ninguém tem. E tem muito mito, então a pessoa esquecida, todo mundo é um pouco esquecido. Todo mundo, né, às vezes, perde coisas ou não sabe onde... Ok, mas com o TDAH o prejuízo, o sofrimento é enorme, porque isso é muito seguido e muito frequente. E é tão frequente, a pessoa já é assim, que nem ela se dá conta que ela é assim. Então, é importante, às vezes, a gente sinalizar, seja para o colega, para o familiar, para o amigo. Nem todos exibem o distúrbio de forma clara. Por quê? Porque as pessoas, com as estratégias, elas vão compensando, vão disfarçando e vão vivendo. Eu chamo de adultos funcionais. Não significa que não tenham prejuízo e sofrimento. Eles funcionam e eles vão dentro de um razoável ao longo da vida, mas poderiam ir muito melhor. E aí, o que a gente vê? Que sob estresse, os sintomas e características se exacerbam, então tem que poder cuidar com isso. O importante é saber o que a gente está enfrentando, do que a gente está falando, e o que se pode oferecer para desenvolver, então, maior e melhor as habilidades e justamente mitigar e diminuir as dificuldades e desafios. E aí, eu gostaria de encerrar nesse momento colocando, assim, um depoimento que eu achei muito bacana, que é isso, assim, né? As coisas que as pessoas que têm TDAH gostariam que outras soubessem. Que quando ela diz que ela está tentando, ela está falando sério. Ela, no caso dessa pessoa que eu não estou feliz por ser esquecido ou impulsivo, ou emocionalmente reativo, né? Eu estou fazendo tudo o que está ao meu alcance para controlar isso, mas eu nem sempre consigo. Então, por favor, por tudo que é mais sagrado, entenda que eu não estou fazendo nada disso de propósito. Não é, pessoal. Não levem para o lado pessoal, porque é muito pelo contrário, a pessoa muitas vezes nem se dá conta, né? Tudo o que eu quero é funcionar bem no mundo, mas é uma luta diária, né? Todo santo dia, todo momento, todo instante. Parece falta de consideração, mas é tão verdadeiro, não é, pessoal, não é falta de consideração. É, de novo, um funcionamento mental acelerado, cheio de estímulos, com dificuldade de filtrar, né? O Ferrari com o motor lá de Ferrari e o freio da bicicleta. E aí a coisa, muitas vezes, enfim, de alguma forma, gera todos esses desafios, mas gera toda essa parte fantástica, brilhante, enfim, e que decola, que tem tantas outras pessoas que estão nos mostrando, e todos esses empreendedores, e eu tenho certeza que muitas pessoas que a gente conhece, que nem imagina, né, que tem, que estão por aí cheias de talentos e possibilidades. Então, desculpa se eu acelerei e falei mais rápido, mas queria trazer essas questões para a gente poder daqui a pouco conversar agora, enfim, e trocar alguma ideia. Muito obrigado aí pela... Na verdade, foi uma verdadeira aula, né, Adriana, sobre o assunto, tá? Então, conforme a gente colocou, a gente vai estar trazendo algumas questões aqui.
Quando tu colocaste sobre essa questão de como é importante hoje em dia falarmos sobre doenças emocionais, saúde emocional, a gente, na época da pandemia, também nós promovemos um encontro aqui no grupo de gestão de pessoas para falar sobre essa questão da pandemia, né? Até a palestrante foi a Lúcia Sebem, que ela trouxe um pouco de como lidar com tudo isso, né? E a própria questão da evolução para o burnout, enfim. Então, cada vez mais, né, que o nosso segmento de atuação está muito relacionado a como a gente potencializar as pessoas, né? Então, muito a ver com esse assunto que tu estás trazendo. Bom, eu vou começar aqui a falar um pouquinho sobre... Na verdade, na tua apresentação, isso mais ou menos aparece em diversos pontos, mas só reforçando, né? O TDAH pode se manifestar em diferentes fases da vida, né? Como a gente viu, criança, adolescência, adulto. Uma criança com TDAH vai ser um adulto. Eu vi que tinha um slide ali que eu acho que tem uns 50%, né? Enfim, não necessariamente, então, uma criança vai se tornar um adulto com TDAH, né? Na verdade, o cérebro ele sempre vai ser um cérebro que teve, dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, que tem um desenvolvimento um pouco mais lento. E tem alguns estudos que dizem, inclusive, que a anatomia cerebral, se a gente olhar no espectro, enfim, nos exames, ela tem diferenças e ela tem áreas onde ela tem menos atividade, não, menos, ou tem diferença, às vezes, até de volume, é pequena, mas tem. Então, até os 25, 30 anos, a gente está desenvolvendo desenvolvimento e maturando, maturacional do cérebro. Então, assim, é como se a tela, aí tende a emparelhar ou parecer mais, mas pode acontecer, por exemplo, de crianças ou adolescentes, se terem um gap, às vezes até de 3 anos, ou até de 30% em alguns momentos, como se tivesse, assim, menos desenvolvido. Às vezes a criança está mais ainda ou infantilizada, com mais dificuldades com algumas tarefas, algumas coisas, ou até de relacionamento com outros coleguinhas, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele desenvolve um pouquinho, algumas áreas do cérebro de uma forma um pouquinho mais lenta. Todos nós, se tivermos TDAH, vamos chegar na vida adulta com ele. A diferença vai ser justamente o ambiente, os aprendizados, a própria autoestima, o quanto, né? Foi aquela criança, tu é burra, presta atenção, guri, né? Deixa de ser burro, olha só. Ou seja, vai minando a questão da autoconfiança, da autoestima e do desenvolvimento, ou o quanto, ok, eu sei que tá difícil, vamos lá, mas ó, tu consegue, né? Teve reforços positivos e outras questões, e isso vai se manifestar diferente na vida adulta. Então, o adulto, muitas vezes, não é que ele deixe de ter, ou ele aprendeu a lidar com tudo isso, ele teve ambientes validantes, ou ele está, por exemplo, dentro de um ambiente de trabalho que é validante, que acolhe, que aceita, e que aí ele pode ser ele mesmo, ser natural e ok. Né? Lembro de um exemplo, por exemplo, de uma pessoa muito inquieta, um adulto muito inquieto, onde o gestor dele disse o seguinte: cara, trabalha em pé, desde que tu trabalhe. Ele adaptou lá, e aí ele fazia em pé, enquanto os outros colegas sentados, porque assim, ele produzia muito mais e ok se ele conseguisse se mexer e se agitar. Mas, para isso, né, tem que ter a compreensão de que, ok, qual é a necessidade que aquela pessoa tem. Então, não é que o adulto não vá ter, talvez ele não manifeste. Talvez ele manifeste diferente em determinados momentos da vida. E as pessoas dizem, às vezes é importante tratar e ter medicação em um determinado momento que tem mais sobrecarga e estresse do que em outros. Por que é tão comum, parecia que, né, chegando à vida adulta não tinha, ou por que é tão comum a criança e adolescente estar em casa, tem um adulto que mantém ele, ou tem a escola que cobra o tema, a prova, o horário e tal. Quando ele vai para a faculdade, que ele está sozinho, quando ele entra no mercado de trabalho, que é ele por ele, é um transtorno da autorregulação, é um transtorno de poder, né, de certa forma, poder autorregular, né, e filtrar esses outros estímulos. E aí o que acontece? Pode se atrapalhar aí, né, porque Sim, sim. Pela falta de estruturação. Ele acaba muitas vezes, daqui a pouco, sendo mais ocultado numa fase inicial, mas quando vai para a vida adulta, parece que aí é que ele vem à tona pelo ambiente que ele é muito mais provocativo, né? Então, é um ambiente onde a gente, como adulto, precisa saber se autogestionar. Tu tem que fazer autogestão de ti, do teu tempo, das tarefas, das prioridades, das coisas. E se é justamente essa a dificuldade, que essa mente que pode decolar, ou né, o quanto a mente consegue decolar ou não, conforme ela consegue lidar, se autogestionar. E se ela não consegue sozinha, gente, vamos pedir ajuda.
simples assim. Ah, mas então eu preciso de uma babá, de uma babá como adulto, de um colega babá. Não é isso. É só preciso, assim, se nós olharmos, em vez de tentar desenvolver sempre, claro que a gente tem que sempre melhorar e olhar, mas em vez de tentar só desenvolver aquilo que a gente tem mais dificuldade, se nós ajudar a aproximarmos um apoio para o que a gente tem dificuldade, a gente vai sobrar muito mais energia e disposição e vontade, motivação para seguir desenvolvendo a genialidade, a parte justamente que a gente gosta e que, então, o cuidado que a gente tem que ter é quanta energia e quanto tempo a gente gasta tentando, de certa forma, desenvolver habilidades e coisas que não estão tão ok ou que são difíceis para a gente, que nos esgotam e de alguma forma, nos drenam muita energia e tempo, em vez de pegar toda essa energia e justamente fazer o que os empreendedores fazem, o que essas pessoas de muito sucesso fizeram. Deleta ou esquece, sabe? Traz alguém que tenha mais estrutura e não tenha problema, por exemplo, com o horário, que me ajude a controlar isso, e eu exercito livremente tudo que eu posso e o meu potencial para aquilo que justamente eu posso ser diferente, posso decolar, posso brilhar dentro disso. As minhas fortalezas, né? Nesse sentido. Maravilha. Bom, o pessoal está bastante participativo aqui, tá? Então eu vou trazer alguns pontos assim que foram colocados. Alice Maria Taca, bom dia. Qual a melhor maneira de identificar? Existem testes para isso? Excelente pergunta, né? O diagnóstico do TDAH, ele é um diagnóstico clínico. Como assim? Não é que a gente faça um teste e o teste diga. Existem algumas ferramentas, alguns testes, enfim, que ajudam como material, como apoio, mas definitivamente ele é clínico. O que a gente observa? A gente observa muitas vezes qual é o grau de prejuízo, quais são as características que a gente percebe, né, no comportamento, no dia a dia e nas dificuldades e facilidades daquela pessoa, né? E quais são, dentro dessas características e comportamentos que a gente avalia, né, qual é o grau de prejuízo e sofrimento que essa pessoa está tendo neste momento, nessa situação. Às vezes é importante poder diagnosticar até para saber, assim, o que é a tua superpotência, né, quais são as tuas habilidades, as tuas fortalezas, poder ajudar a pessoa a reconhecer isso, para poder mitigar ou né, diminuir as dificuldades e desafios. Não necessariamente porque aquilo está trazendo grandes prejuízos e sofrimento. E o que eu mais vejo são adultos funcionais que têm um certo nível de prejuízo e sofrimento que fica mascarado. E que eles fazem um esforço gigante para manter, né, e que às vezes até com um leve acompanhamento, até com uma medicação, com, né, algumas adaptações, alguns ajustes, algum entendimento e reconhecimento, inclusive, de poder dizer, olha, isso é de uma mente TDAH, e isso funciona assim, nossa, faz um impacto e uma diferença gigante, porque a pessoa, ao se auto-reconhecer, ela consegue, né, fazer diferente, ou pelo menos parar de sofrer, e entender de onde vem. Porque quem tem TDAH, ele sabe que ele é diferente, que a mente é diferente, muitas vezes teve bullying ou dificuldades de outras questões, né? Muito bullying, mas ele sabe que ele pensa diferente, ou que tem coisas que não fazem sentido e que aquilo ele faria de um outro jeito, né? Mas ele não consegue entender da onde nem porque ele é uma pessoa geralmente inteligente, então, apesar do TDAH, ele dá certo. Então, esses empresários todos, né, que a gente viu, todos os atletas, toda a parte da turma da área de artística, né, a gente vê muito, porque pela criatividade, por todas essas questões. Apesar do TDAH e por causa do TDAH, eles deram certo e... Então, é sempre olhando ambas as situações. A mesma situação que ela pode ser negativa por um lado, ela pode ser muito positiva por outro. Então, o diagnóstico, ele é clínico. A gente senta, conversa, avalia, checa. Existem uma série de ferramentas e de características que a gente vai vendo e vai citando. Se nós olharmos o DSM, por exemplo, a gente pega lá os critérios, né, de desatenção, os critérios de impulsividade, os critérios de hiperatividade, porém, tem algumas questões que estão sendo vistas que a hiperreatividade, a hipersensibilidade emocional, por exemplo, ela não está sendo considerada ali. Então, parece que aquilo não existe. E quantas vezes a gente vê como é um diagnóstico complexo e a gente tem que olhar para as outras, ou seja,
as outras questões e separar, ele fica confuso. Se a gente está ansioso, a gente está desatento. Se a gente está triste, a gente também pode estar desatento. Então, assim, quais são os outros diagnósticos que a gente tem que trabalhar muito de olhar a exclusão para ver o que sobra e se tem ansiedade, se tem tristeza, por exemplo, a gente precisa tratar isso primeiro para ajustar e ver se, olhando para essas outras questões e liberando esses outros sintomas, o que sobra em termos de características e, de novo, grau de prejuízo e sofrimento para a gente poder fazer esse bom diagnóstico. Então, o que eu digo é, sempre procurem alguém que entenda realmente, que conheça a fundo o transtorno, que trabalhe, que tenha experiência, por quê? Porque a primeira coisa que vários colegas, não é obviamente por mal, olha no DSM, qual é o guia no manual, né? Você diz ali, não, então hiperreatividade emocional, hipersensibilidade emocional, não é isso, tem que ser alguma outra coisa. E muitas vezes é puro descontrole de impulso e hipersensibilidade daquelas emoções, e que não necessariamente, ela é explicada pelo próprio na TDAH, por essa aceleração e essa hiperreatividade, né, que pode ser muito confundida. Então, é super comum ter uma miscelânea e uma confusão de diagnósticos até a pessoa conseguir chegar no real e verdadeiro diagnóstico, né, digamos assim. E no diagnóstico não para botar um carimbo e um rótulo, mas sim para justamente libertar, né, para poder olhar para essas características super positivas e seguir, né, desenvolvendo e poder mitigar, poder diminuir justamente ou ajustar o que traz esse prejuízo e sofrimento. Perfeito. Então a gente vê que às vezes é um tanto quanto complexo, né? Tem que descartar coisas, enfim. É complexo. Vou trazer mais uma aqui do Marcelo. Desculpa, é complexo e por isso é confuso e cria tanta confusão. Sim. Vou trazer mais uma aqui do Marcelo Rubi. Bom dia. Com relação ao foco, me ficou uma dúvida. Em virtude da hiperatividade, o foco vai até a visualização e solução no problema. Logo após o foco dessas pessoas cai, pois elas não vão até o fim. Fica pouco estimulante a finalização. Tá. Se eu entendi bem, acho que o Marcelo está falando dentro da coisa de manter o foco, de sustentar o foco pelo tempo suficiente para realizar aquela tarefa, né? Então, assim, tem a ver muito também com motivação, com o quanto faz sentido para aquela pessoa, e o TDAH ele é muito bom em iniciativas. O pessoal brinca muitas vezes que ele é mais desafiador nas acabativas. Então, a pessoa ou tem dificuldade de começar, ou ela começa. Mas no meio do caminho, se aquilo começa a ficar chato, já perdeu a graça, tá, já entendi, next, vamos lá, próximo. Ela perde o interesse. Então, é importante, dentro disso, daqui a pouco, subdividir em pequenas tarefas, que é início, meio e fim dessa partezinha agora. Agora vamos para a próxima. Então, não fica uma coisa tão longa e grande que pode perder a motivação rapidamente. Então, é comum desmotivar, sim, porque o cérebro está acelerado e ele vai hiperfocar um pedaço, daqui a pouco ele cansou daquilo, e aí ele vai para uma outra. Por que a área de TI, o computador é aquilo? Às vezes a pessoa tem lá 25 janelas abertas, né? Ou está fazendo na cabeça dela várias coisas ao mesmo tempo. A gente vai pipocando de uma coisa para outra, e vai estimulando. Então, às vezes, o não conseguir sustentar essa tarefa durante um maior tempo, talvez tenha a ver, por exemplo, com falta de dopamina, como a queda, né, daqui a pouco, de dopamina, de noradrenalina, e aí o que a pessoa faz? Se entope de café, porque é psicoestimulante, né? Café, refrigerante, principalmente as Coca-Colas ou coisas, né, onde tem cafeína, chimarrão, né, ou energético. Então, eu brinco que as pessoas se automedicam, né, para justamente ter um pouco mais dos neurotransmissores, enfim, para poder manter esse foco. Isso é super comum para a área de TI, né? Principalmente, às vezes, em atividades e projetos grandes, a pessoa acaba... E realmente tem pessoas que se desestimulam e ficar em cima do mesmo assunto muito tempo, e elas precisam ir atrás de coisas que as motivem, né? Então, é muito legal essa tua fala. A Sueli, tá? Uma colega nossa aqui. Parabéns, Adriana. Extremamente esclarecedora a apresentação sobre o tema. Importante levar essas informações para as empresas em seus RHs. Excelente. Acho que o RH tem que estar na mesma pauta aí, né?
fundamental, é importantíssimo. E é só para comentar, assim, né? Eu venho numa tentativa de realmente ir chamando, mas o quanto antes da pandemia, né? Eu vinha fazendo uma série que eu estava chamando de Mentes Inquietas, justamente chamando várias pessoas de RH, enfim, vários gestores, que a gente pudesse começar a sensibilizar, a conscientizar e trazer isso para dentro das empresas. Então, estou super à disposição para a gente trocar ideias ou para, de alguma forma, seguir desenvolvendo esse trabalho, porque ele é fundamental. E a gente poderia minimizar milhares de prejuízos, os prejuízos que as pessoas têm, a própria empresa, o prejuízo que tem financeiro, real, né? Por todas essas características não reconhecidas, não vistas, não adaptadas, não ajustadas e não tratadas, é gigante, é imensurável. Né? E as pessoas, de alguma forma, não se dão conta disso. Né? Então, sejam elas falando do TDAH ou de qualquer outro transtorno emocional, acho que tem sido mais falado, né? Cada vez mais. Então, acho que a pandemia nos deixa esse legado, vamos dizer assim, de poder olhar mais para as questões emocionais e para essas outras, para a questão da vulnerabilidade, né, e das fragilidades humanas, digamos assim, e suas necessidades. Perfeito. E eu acho que também, para nós também, né, como a gente tem alguma dificuldade assim no mercado de trabalho de ocupar posições, eu acho que as empresas de TI, todas as que precisam realmente de capital humano hoje em dia, tem que ter um olhar, né, muito mais profundo a isso. Olha só, a Sara Cecim, né, aqui vai um parênteses, né, tenho que pautar que a Sara foi responsável pela tua indicação nessa palestra, então, muito contente ela estar aqui com a gente. Como lidar com um participante em reuniões que não consegue focar no objetivo? Como chamar sua atenção sem apagar seu brilho? Dando um chute na cadela, se estivesse perto. Querida, mas não dá. A Sara, nossa, uma pessoa maravilhosa que eu amo, de paixões, tá? Coisa querida. Bárbara, assim, como é que a gente chama a atenção? Em primeiro lugar, se a gente reconhece e tem, as pessoas se distraem, gente, reuniões muito longas, reuniões muito chatas. A pessoa com TDAH, às vezes, ela pode ser prolixa, porque ela está tentando explicar uma coisa que ela não está conseguindo colocar em palavras, então, às vezes, aquilo se alonga. Né? Ou, às vezes, o outro que é mais rápido distraiu, voou as trans. Então, assim, talvez seja interessante perguntar para a pessoa, para não ficar no meio da reunião chamando atenção, oi, fulaninho, não, presta atenção, pessoal, no colégio o pessoal faz isso. Pessoal, presta atenção, olha aqui e tal. A reunião fica mais delicado. Né? Às vezes é conversar após a reunião, em algum momento como é que eu posso te ajudar, o que que houve, ou quando eu te perceber distraído, como é que tu gostaria que eu te sinalizasse, ou tu gostaria que eu te sinalizasse, como é que funciona, tu percebe que te distrai no meio da reunião ou não, às vezes poder combinar com outro colega, às vezes com quem está ao lado, com alguém de confiança, obviamente, que não vai expor a pessoa, mas, cara, quando tu perceber que eu tô meio distraído, me dá, chuta embaixo da mesa, é bem isso, assim, me cutuca, me sinaliza, me ajuda nisso. Porque se a reunião é muito longa, se o assunto é chato, e aí o TDAH é o seguinte, ele pode ter um super interesse por uma série de determinados assuntos e um total desinteresse por determinados outros, e assim, aquilo é como se fosse quase que não existisse, assim, aquilo, né, a pessoa simplesmente não lhe interessa, ou algum momento, né, onde são momentos, a gente nunca consegue prestar atenção 100% do tempo, o tempo inteiro. A gente vai ter aquelas distraçõezinhas. A questão é que a mente TDAH, às vezes, é essa microdistração, que daqui a pouco a pessoa, lembrou, sei lá, que tem que buscar um casaco na lavanderia, qualquer coisa do gênero. As pessoas lembram, aquele pensamento vem e ele vai embora. No TDAH, ele vem e às vezes ele fica, e aí ele vem, você tem que buscar na lavanderia, e daí aquele dia do não sei o quê, daí daqui a pouco ela está passeando no parque, ou ela está lá não sei aonde, ela está na lua, né? Como tinha um menino que me dizia, Tchadri, eu estou na aula, a prof está explicando, e a minha cabeça está lá em Marte. Às vezes eu chamo ela, ela volta. Às vezes eu nem percebo, e a prof me dá cada xingão, então, e ele ficava muito chateado com isso, porque exatamente por isso, porque o pensamento vai, e ele não consegue, às vezes, autorregular e voltar sozinho. Então, assim, o que aquela pessoa precisa? E talvez para um seja sinalizar, talvez para outro seja o colega do lado, talvez para o terceiro seja falar frases curtas, reuniões mais curtas, mais objetivas, mais dinâmicas. O ambiente, às vezes, está muito quente, está muito frio, né? Tem café, pode daqui a pouco tomar uma água. Que coisas essa pessoa precisa?
Às vezes o estar entediado eu estou entediado, se eu levantar ali e pegar água ali perto, teve um gestor que resolveu parte desses problemas na reunião, colocando água, cafezinho e chá. Porque quando as pessoas começavam a ficar distraídas ou, enfim, ou cansadas, ou inquietas, elas iam até ali levantar, só o fato de levantar e até ali pegar água dentro da própria reunião, sentar já organiza e ajuda a voltar a focar. Então, tem várias maneiras, né? Uma delas é realmente chamando a atenção diretamente, mas às vezes fica delicado, então perguntar, eu acho que para a própria pessoa, que ela possa trazer o que ela precisa, o que seria importante para ela. Eu acho que é uma boa dica. Perfeito. Marcos Sperber, um colega nosso, também diretor do CEPRODES. Adriana, em primeiro lugar, excelente palestra. Proporcionar terapia em casos mais extremos é válido? Com certeza. Né? Em casos extremos é importante, inclusive, poder olhar se essa pessoa sabe que tem as características ou não, se ela realmente está em tratamento e o que ela precisa. Né? Psicoterapia é fundamental. Eu sou suspeita para falar, porque eu digo assim, se todos nós pudéssemos ter um espaço de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, isso seria fantástico. Né? Então, a psicoterapia não é só quando a gente tem um problemão em algo difícil, não, mas até para a gente poder viver melhor o nosso dia a dia. Mas no caso do TDAH é fundamental, e a terapia cognitivo-comportamental é, digamos assim, a abordagem mais indicada dentro das abordagens psicoterapêuticas, porque ela ajuda justamente a olhar para as crenças, para poder olhar para as dificuldades e organizar, porque às vezes tem muita coisa que ficou, né, lá de trás, que impacta de uma forma muito intensa hoje. Então, poder identificar o transtorno e poder ver para aquela pessoa, naquela sessão, qual é o tratamento mais adequado. E muitas vezes ele é combinado. Muitas vezes é medicação, com psicoterapia, com coaching, né, para o suporte do TDAH, e, enfim, uma série de reorganizações até de autocuidados pessoais importantes, básicos, que o TDAH tem dificuldade em manter. Não, o TDAH a constância do TDAH é que ele é inconstante na sua constância. Então, ele é constantemente inconstante. E isso é confuso para os outros entenderem. Então, eu entendo que psicoterapia é uma das ferramentas essenciais, assim, para poder auxiliar. Só que nem sempre todos precisam de psicoterapia. Às vezes, só o coaching resolve e está tudo bem. Se a pessoa não tem grandes questões emocionais ou não tem coisas que atrapalhem o dia a dia dela do ponto de vista de algo preso ao passado, mas ela precisa olhar para estratégias para poder se organizar e daqui para frente. E a cognitivo-comportamental, a gente olha para o passado, sim, para entender o que está acontecendo agora, mas organizando daqui para frente. Né? E dentro das questões, teoricamente, sim, de psicopatologia, ou enfim, do que precisa ser, né, reconhecido, acolhido e ajustado. Então, super válido. Perfeito. Vamos à última pergunta, tá? O pessoal está super participativo. Já invadimos aqui o nosso horário, está todo mundo firme aqui com a gente. Já não olhei mais. Ok. Shirin Machado. Bom dia, parabéns pela apresentação. O que se pode fazer para retomar a energia no período pós-superprodução? É aquele negócio que a gente está comentando agora, né? Da inconstância, né? Exato. E depois não conseguirem mais manter esse foco e com zero de energia, né? Então, aquele negócio, boto muita energia, produzo muito, mas depois eu tô zeradinho. É verdade. Ótima pergunta, Shirin. Assim, uma das coisas, né, e obrigada pelas perguntas, pessoal, mas assim, uma das coisas super importantes a gente saber como o TDAH ele é inconstante, a gente daqui a pouco vai ter períodos de muita energia, né, seguidos quase que de períodos talvez de menor energia, e aí a gente tem que ver o que me reenergiza, que coisas, que situações, o que me reenergiza para que eu possa então perceber o que eu preciso depois desse período de superenergia. Como assim? É como se a pessoa usasse muito empenho, muita energia, e é como se ela ficasse de ressaca depois. Né? Para usar um exemplo que fique fácil de entender. E aí é como se o cérebro ele esgota. E aí é o carregador do telefone. Quando a gente deixa a bateria acabar, esgota, e o que acontece? Como ele tem dificuldade de autorregulação, ele vai ter dificuldade de lidar com limites.
e de saber até onde ele pode ir. Quando ele já ultrapassou o limite, ou seja, ele já entrou na carga reserva, ou seja, já está vermelhinho ali dizendo que está acabando a bateria, e ele segue, porque ele tem dificuldade de frear. Então, o que acontece? Ele, às vezes, ele esgota mesmo. A gente vê muito isso nas crianças que estão agitadas, de repente ela faz assim, ó, puf, e desmaia. Tu diz, tá, mas estava correndo há 30 segundos atrás, estava a milhão, de repente ela desmaiou ali no sofá, onde for. Por quê? Porque esgota. É como se a carga terminasse total. É diferente eu botar para carregar o telefone quando ele está ficando sem bateria, está lá no vermelhinho, está na reserva, a gente coloca e ele continua funcionando. Diferente de a gente esgotou, o telefone desligou, e aí quando a gente põe na tomada, ele leva um tempo maior para conseguir começar a entrar a carga, fazer todo o sistema, né? De novo, reequilibrar, para então sair. Então, assim, o que me reenergiza? E aí, dentro desses períodos de talvez, estímulo, hiperfoco, de usar muita energia, é pensar em que coisas, sejam 3 minutinhos lá de atenção plena de mindfulness, seja alguma coisa, atividade física, seja uma boa noite de sono reparadora, uma boa alimentação, o beber água. Quantas vezes a gente esquece de tomar água? Vocês me viram várias vezes, porque eu falo bastante com a boca seca, mas eu o tempo todo porque a gente esquece de tomar água, por exemplo. E é uma coisa tão simples, o nosso cérebro ele precisa muito água, é simples. E a gente às vezes esquece. Por quê? Porque está hiperfocado, esquece de ir no banheiro, esquece de beber água, às vezes esquece de comer, perde a hora. Eu disse lá, né? 2 horas viram 5 minutos, às vezes 5 horas viraram 5 minutos. Como assim já escureceu? Várias pessoas como assim escureceu? Eram 2 da tarde, agora escureceu, não estou entendendo. Então, quando essa energia enorme ela é utilizada e a bateria descarrega totalmente, é importante que a gente tenha pequenas cargas ou não deixe, de alguma forma, a bateria esgotar totalmente. Se ela esgotou totalmente, é importante que a gente saiba que vai precisar, que nem um dia que está de ressaca, um tempinho maior para recompor. E, às vezes, as pessoas precisam de algumas horas, de 1 dia ou 2, enfim, sabendo que a gente faz uma super entrega. Eu acho que vocês na área da TI tem muito isso, né? De repente, aqueles projetos, aquelas situações que tem que fazer aquele, né? Seja fim de semana ou vir à noite, ou sei lá o quê, tá todo mundo esgotado no outro dia. Quanto tempo cada um leva para recarregar essa bateria? É o tal do final do sprint na metodologia ágil, né? Todo mundo tem que dar sangue, suor e lágrimas para finalizá-lo. Bom, pessoal, gostaria de agradecer muito aí a presença da Adriana Fork. Adriana, se as pessoas quiserem entrar em contato contigo, trocar figurinha, saber mais, querer te chamar, como é que fazem? Super à disposição. Eu posso deixar meu telefone, não sei se seja telefone pelo WhatsApp ou pelas redes. Podem entrar em contato com o CEPROGS e depois também o pessoal te passar. Eu estou nas redes como Adriana Fork mesmo, então é super fácil ali de achar como Adriana Fork. Daqui a pouco me manda um inbox ou mesmo um e-mail, né, adrianafork@gmail.com. E eu estou super à disposição. Me mandem um WhatsApp, eu tenho ali meu site, www.adrianafork.com. Daqui a pouco entra ali no site, dá ali direitinho o ícone para o WhatsApp, me chama no WhatsApp e a gente conversa, troca ideias. Para mim vai ser um prazer. É um assunto que, para mim, é apaixonante. Se me deixarem, eu acho que já viu, falo horas a fio também. Entro lá no Hiperfoco e falo horas a fio. Super agradeço a possibilidade, o espaço e essa troca tão enriquecedora. Obrigada. Muito obrigado. Recado final, então. Informamos ainda que a pesquisa de satisfação será enviada por e-mail via software SurveyMonkey. Não deixe de responder, são poucos minutos do seu dia que nos ajudarão a tornar nossos eventos cada vez melhores, mais focados no seu interesse e negócio. E obrigado a todos pela participação conosco hoje, tá? Foi um evento incrível, tá? A gente vê pela participação, pelas perguntas, pelas inscrições, enfim. Eu acho que esse evento ainda vai bombar muito aí nas redes sociais. Se vocês quiserem vê-los novamente, vão estar nas plataformas digitais do CEPROGS. Tenham um ótimo almoço aí, né? E um bom dia a todos. Até mais, pessoal. Super agradeço, muito obrigada. Até logo. Obrigadão. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.